Amém. Abre aí a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou a Jerusalém. O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do seu Deus. Então, versículo 2, o profeta Daniel escrevendo, porque o livro de Daniel é do profeta Daniel, ele escrevendo aqui, ele parece que atenuou, amenizou um pouco do que aconteceu. Mas Nabucodonosor sitiou Jerusalém, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu, mas destruiu muito de Jerusalém, levou os tesouros da casa de Deus, do templo em Jerusalém. Nabucodonosor levou, vamos dizer assim, a grande parte do tesouro. E Nabucodonosor foi quem destruiu o primeiro templo, o templo de Salomão. Botou abaixo, pôs fogo, o primeiro templo, que era uma das maiores, se não a maior maravilha do mundo naquela época. Não é? A gente pensa nas pirâmides do Egito. O templo de Salomão não ficava por baixo, não. Na época, era uma das maravilhas do mundo. Era interiormente revestido de ouro. Era uma coisa estupenda, maravilhosa na época. Nabucodonosor colocou tudo isso abaixo, levou o ouro, levou a prata, levou o bronze do templo, levou mais à frente. Depois eu sugiro que durante a campanha de Daniel você leia o livro de Daniel. Tem coisas que são difíceis de entender, como as profecias para os tempos de hoje, mas tem coisas muito interessantes e fáceis de entender, que são históricas. Então, nessa destruição do reino do sul, do reino de Judá, de Jerusalém, que era a capital do reino do sul, Nabucodonosor leva cativo para a Babilônia o rei de Israel, na época Jeoaquim, e leva para a Babilônia o povo deportado, israelitas, para serem escravos na Babilônia. Nabucodonosor, você ler Jeremias, você vai ver que ele deixou na terra apenas os miseráveis, aqueles que não tinham condição de levar adiante o reino de Israel, o reino de Judá. Foram eles que Nabucodonosor deixa na terra de Israel. Bom, nesta leva de cativos, foram levados os jovens, as moças, aqueles que sobreviveram à batalha, porque muitos morreram nessa batalha, muita gente morreu nessa batalha, mas os que sobreviveram e eram fortes foram levados para a Babilônia, e os jovens, especialmente os jovens, foram levados para a Babilônia.
naquela época, eu queria que você pensasse, eu estou pintando um quadro aqui para você. Naquela época, os reinos fortes, né? Como Babilônia. Babilônia era uma potência na época. A história comprova isso, né? Babilônia era uma potência nessa época. Os reinos, como é que funcionava a questão dos reinos? Para que houvesse sabedoria, para que eles fossem top, né? Se mantivessem no topo de todas as nações. Como é que funcionava isso? Na época, apesar de existirem pergaminhos, apesar de existirem livros, não tinha tecnologia nenhuma, né, gente? Nada. Os livros eram feitos à mão, né? Hoje, o que a gente vê de escavações arqueológicas aí, há pouco tempo acharam uma tábua dos sumérios, mas a escrita ali é escrita à mão, uma tábua, mas não era madeira não, chama tábua, mas era uma coisa enorme de argila, de barro, escrito à mão, era isso aí, né? Então, como é que eles faziam para se manter no topo? Eles pegavam as pessoas mais inteligentes, jovens, homens, mulher não, viu, irmãs? Nessa época as mulheres só serviam para serviços domésticos, fora de Israel, né? Porque dentro de Israel a gente tem Débora, a gente tem Esther, a gente tem outras mulheres que se destacaram, mas fora de Israel eram somente para serviços domésticos e criar crianças. Era isso aí. Mas os homens, os rapazes, eles pegavam os mais fortes, os mais bonitos, os mais saudáveis e os mais inteligentes. Aqueles que tinham estudado na sua própria terra, não só na terra de Israel, mas todos os povos que eram conquistados. Eles pegavam os mais inteligentes e especialmente aqueles que haviam estudado. Esses rapazes eram castrados, porque o rei queria garantir que eles não teriam outras ambições, inclusive a de fugir, não é? Esses rapazes ficavam num determinado local, obrigada, filho. Ficavam num determinado local, e esses rapazes eram a enciclopédia Barça. Quem aqui teve enciclopédia Barça na sua casa? Eu tive, né? Na nossa casa, meu pai comprou uma enciclopédia Barça. Ou o Google de hoje. Quem é que vai no Google hoje, né? Esses rapazes eram isso na época. Então, eles tinham realmente uma vida privilegiada. Deus nos livre, né, desse tipo de privilégio. Quem quer ficar livre desse tipo de privilégio? Fala assim, sai para lá, capeta. Porque eles eram escravos, mas eram escravos privilegiados. Eles eram o Google da época. Então, se o rei queria saber alguma coisa a respeito de astrologia, né, astronomia, consultava esses rapazes. Se o rei precisava saber alguma coisa de alguma doença, consultava esses rapazes. Aí um deles, vamos supor, lá de um povo conquistado na África, dizia, para esta doença na minha terra, a gente usava isso.
Aí o outro, lá da terra de Israel, dizia: não, o emplasto de figos. Na nossa terra, a gente usa o emplasto de figos. Então, era assim. Olha só. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então esses rapazes aqui, dentre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 escolhidos de Israel. Tinham outros de outras nações. Eles iriam ficar 3 anos estudando o quê? A língua e a cultura dos caldeus. Então eles já traziam a cultura da terra deles, agora eles tinham que aprender a língua e a cultura dos caldeus. Depois de 3 anos eles iriam morar no palácio e ser o Google do rei, naquela época. Bom, o chefe dos eunucos trocou os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lhes colocou outros nomes, a saber, Daniel, Belsazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abdinego. Sabe para que isso? Como eles eram jovens, rapazinhos, de 16 anos, 17 anos. O rei troca o nome, sabe por quê? Para que eles se esquecessem de quem eram. Para que eles se esquecessem da origem. Em outras palavras, vocês eram israelitas, de agora em diante, vocês são caldeus. Para que eles cortassem vínculo com a raiz deles. Então, troca o nome e confunde a identidade. Eu vejo o diabo fazendo isso nesta geração. Vejo uma investida de Satanás agressiva contra crianças nessa geração, confundindo a identidade das crianças, porque se ele confunde a identidade, aquilo que a pessoa é, a raiz, ele tem um gancho para puxar para o resto da vida, para segurar o resto da vida. Foi por isso que esses rapazes passaram. O chefe dos eunucos colocou outros nomes, versículo 8. Aí agora que eu vou começar minha palavra. Versículo 8 aqui, olha. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Resolveu Daniel
Quem está aí com uma caneta, quem tem uma caneta no aplicativo, marca aí, resolveu firmemente. Resolveu, decidiu e ficou firme na decisão. Fala para a pessoa do seu lado: decida-se. Fica firme na sua decisão. Aqui, ó, gente, ó, é coisa daqui, ó. É coisa de caráter. É coisa interior. Resolveu e ficou firme. Fala comigo de novo, você em casa também. Decidiu e ficou firme. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 9: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do rei. O rei determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em risco a minha cabeça para com o rei. Eu quero que você entenda o contexto e o momento de Daniel. Porque quando a gente fala de finas iguarias do rei, você pensa numa mesa farta, num local muito bonito, muito legal, muito atraente, e era de fato. Você pensa, né, o vinho que o rei tomava, a bebida do rei, então fica isso na sua cabeça. E a gente se esquece de que eles eram escravos. Eram escravos privilegiados, mas eram escravos. Então, o que eu quero mostrar para você? Daniel poderia nutrir uma amargura no seu coração. Ele tinha todos os motivos do mundo para nutrir uma amargura no seu coração. Deus nos entregou a Nabucodonosor. O que eu fiz para merecer isso? Eu sou um jovem, eu tenho só 16 anos. O que eu fiz para merecer isso? Eu fui arrancado da minha casa, fui arrancado da minha família, sabe-se lá se os pais de Daniel morreram nessa batalha? Eu fui trazido para cá como escravo. Estou numa situação não muito confortável, tá? Aí tá, primeiro dia, gente, né? Que eles foram trazidos para uma refeição, né, apóstolo? Aquela refeição, primeiro dia, Daniel chega com Azarias, Misael, né, Ananias lá, eles chegam, os jovens, tem aquela mesa, gente, melhor impossível. Aí Daniel se aproxima e fala assim para os companheiros dele: não dá para comer não, é javali assado. Aí o outro fala: não, tem outra coisa ali na frente, vamos dar uma olhada. É
como é que é aquele negócio? Fazão. É fazão cozido, é um cozido de fazão. Então tem uma outra coisa ali na frente, vamos lá olhar o que é. E carne de porco, churrasquinho de carne de porco. Aí você fala, nossa bispa, nada a ver, dá para comer. Não para Israel, não era comida kasher. Israelense só come, judeu que pratica judaísmo, só come comida kasher, comida permitida pela Torá. Os animais têm que ser abatidos da maneira que Moisés mandou. Isso é até hoje lá. Viu? Até hoje lá. Na época de Jesus era assim e até hoje é. Eu e o apóstolo estávamos lá. O apóstolo, a gente procurando alguma coisa para lanchar. O apóstolo entrou numa casa de hambúrguer, né? Vendia hambúrguer, casa de carne, vendia hambúrguer, frango, sanduíche de frango, essas coisas. Não tinha nome de McDonald's, mas era parecido. Entrou numa casa assim. Umas irmãs que estavam com a gente virou para mim e falou assim, bispa, ali tem uma sorveteria, ó. Eu falei, não, então eu vou lá com vocês. Fui lá, peguei meu sorvete, né? Assim. E aí eu voltei com o meu sorvete na mão e falei, vou sentar perto do meu marido, né? Eu procurei lá a casa de lanche que ele estava e para sentar perto dele. Entrei com o meu sorvetinho assim na casa de lanche, né? E tal. Quando eu entrei eu já vi que teve gente que olhou assim e baixou a cabeça. São muito educados, viu gente? Mas já baixou a cabeça assim, eu falei, ai Jesus, né? Mas estou lá, estou com meu sorvete. Daqui a pouco vem uma mocinha muito educada, chega perto da gente e fala assim, desculpe, aqui é uma casa de carnes, não é permitido leite, e a senhora está com sorvete na mão. Aí você olha para mim e fala assim, que birutice é essa, bispa? Não, é porque na Bíblia está escrito, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Você sabia disso, que está escrito isso na Bíblia? Quem já leu isso? Está lá em Deuteronômio. É lógico que o que Deus está falando é para que a gente não seja cruel com os animais. Deus se preocupa com os animais, sim, com o meio ambiente. E é lógico que está escrito isso por isso. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. E aí, como o povo de Israel radicaliza tudo, até hoje eles não fazem na mesma alimentação leite, coisas de leite, derivados de leite, como queijo, coalhada e carne. Ou você come a carne, ou você come coisas de leite. Até hoje. Então você pensa na época de Daniel, aquela mesa posta enorme. Eu estou tão longe da minha casa. O sacerdote que eu conhecia morreu na batalha. Eu estou tão longe de tudo. Gente, eu estou com uma fome. Eu estou tão assim. Quem sabia que comida afaga as emoções? Você sabia disso? É por isso que tem muita gente gordinha. Que a comida acalenta. A comida afaga. O que você lembra da casa da sua avó? O bolo. Comida afaga as emoções. E Daniel estava tão carente ali, tão doído, tão machucado. Aquela carninha de porco ali está com cheiro.
Mas não. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar. Eu vou contextualizar. Mas antes de contextualizar, isso tudo aqui me lembrou do Salmo 1. Eu quero que você vá comigo lá no Salmo 1. Salmo 1. O Salmo 1 traduz, porque a questão ali não era só comida. Quem entende que a questão ali não era só comida? Não. Comida é a ponta do iceberg, tá? A coisa era muito maior, muito mais profunda do que só comida. Então, o Salmo 1 traduz para a gente o que quer dizer. Salmo 1. Bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você entende agora que é muito maior do que só comida. Comida é só a ponta do iceberg. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E eu quero te perguntar, presta atenção, quem são os seus amigos? Qual é a ideia dos seus amigos? O que os seus amigos pensam? Com relação a questões da nossa sociedade. Questões da nossa sociedade que vão de frente contra aquilo que a palavra de Deus diz. Quem é a ideia? Qual é a ideia que está influenciando o seu caminho hoje? Qual é a ideia que influencia o seu caminho hoje? O que fica na sua mente, por exemplo, quando você está longe da igreja? É tão gostoso quando a gente vê a igreja cheia, mas a maioria das pessoas não está aqui todos os domingos, e eu não quero jogar um peso sobre você, eu estou só te perguntando, qual é a ideia que influencia a sua vida, quando você está num país distante? E o país distante pode ser a esquina da sua casa. O país distante pode ser os corredores da sua faculdade. O país distante pode ser o escritório do seu trabalho. É distante da palavra, é distante da mente de Deus. Nós precisamos parar para pensar sobre essas coisas. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho, não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero te chamar a atenção que é uma progressão. É uma progressão. Primeiro está andando junto, depois para ouvir, e depois se assenta
na roda dos escarnecedores. Quem aqui pode dizer para mim que eu estou errada? Roda dos escarnecedores é o lugar onde as coisas de Deus são zombadas. Zombadas. Eu estava num cabeleireiro uma vez. E a gente vai, viu? E a gente tem que ir, viu? Fala para a irmã que está do seu lado aí, ó. Cabeleireiro é coisa, ó. 10. Tá bom? Coisa 10. Estava no cabeleireiro uma vez. E exatamente sobre campanha de Daniel. A moça que estava fazendo, tinha uma moça fazendo meu cabelo e uma outra fazendo a minha unha. E a moça que estava fazendo meu cabelo estava me perguntando, isso já faz algum tempo, me perguntando sobre a campanha de Daniel, falando sobre a campanha de Daniel. Aí de repente a menina que estava fazendo a unha, fazendo a minha unha, falou uma besteira, me perdoa a palavra, mas uma besteira, a respeito das coisas de Deus. Aquilo lá veio assim, no meu coração. E na hora eu podia ter rido. Ai, que gracinha, bobagem, coisa à toa, né? Eu sou tão paz e amor. Aquilo eu podia ter rido, podia. Mas eu falei, gente, não está certo. Eu não vou ficar nessa roda de escarnecedor. Eu virei para ela e falei, olha, por favor, pelo menos na minha frente, respeite as coisas de Deus. Pelo menos na minha frente. Que é isso? Eu não quis ofender. Falei, não, você não está me ofendendo. Você está cavando um buraco para você mesma. Não é me ofendendo. Você está cavando um buraco para você mesma. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu decido no meu coração, pode ser aí um banquete que o diabo me apresente, porque você acha que o diabo chega para você de chifre e tridente? Ele não é burro. Viu, meu irmão? Os homens. O diabo não vai chegar para você de chifre e tridente, não. Porque você vai fazer assim, ó. Está amarrado, em nome de Jesus. Talvez ele chegue perto de você com um perfume muito gostoso, viu? Ô rapazinho! Ô mocinha abençoada, mocinha de Deus abençoada. Daniel tinha 16 anos e estava numa situação deplorável. Mas ele decidiu aqui, eu pertenço a Deus e o diabo não vai me tirar dessa posição. Oh, em nome de Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão e falasse isso comigo. Eu pertenço a Deus, e oferta nenhuma de Satanás vai me tirar desta posição. Glória a Deus. Foi isso que Daniel fez, e ele podia inclusive morrer por causa disso, porque já pensou chegar no ouvido do rei Nabucodonosor? Aqueles rapazes que vieram lá de Israel estão desprezando a sua comida. Você já pensou? O chefe dos eunucos falou isso, vocês estão pondo a minha cabeça à prova. Mas mesmo que eu tenha que perecer, eu vou perecer como serva do Deus Altíssimo. É isso. É isso. Voltando lá para Daniel, eu quero só chamar a atenção para mais duas coisas.
o mais. Na vida de Daniel, aconteceu a partir do versículo 8, 1:8. Tudo mais. Eu vou mostrar para você coisas muito interessantes que aconteceram na vida de Daniel, mas foi a partir deste versículo 8. Resolveu firmemente Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei. Joga na tela, por favor, João capítulo 17, versículo 15. João capítulo 17, versículo 15. Olha o que está escrito aí, olha. Jesus Cristo orando por você. Jesus Cristo orando por mim. Ele disse o seguinte: Deus, Senhor Deus, eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. A igreja é sim sociedade alternativa, verdade alternativa, a mente maligna que está nesta terra, que está nesse século. Eu estou nesse mundo, eu vou lá no cabeleireiro. Aliás, ontem foi minha norinha que fez o cabelo, viu, gente? Uma norinha. A gente está nesse mundo, ainda que você seja um caminhoneiro abençoado, está me ouvindo pela rádio agora, você está nesse mundo. Jesus quer que você seja luz, que você seja sal nesse mundo. Jesus quer que você influencie, que você fale mais forte, que você fale mais alto, que você fique firme nas suas convicções. Eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo. A minha cabeça é feita pela palavra de Deus. A minha cabeça é feita pela palavra de Deus. Outro versículo, o apóstolo Paulo traduziu isso, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, 12. A tradução das palavras de Jesus que o apóstolo Paulo deu. Vamos ler junto comigo? Leia bem forte comigo, assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. De novo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não. Glória a Deus. Todas as coisas me são lícitas. Lá no programa do apóstolo Paulo, do apóstolo César, no programa do apóstolo César, quem assiste a Fonte TV aqui, o programa do apóstolo César, é cheio dessas perguntas. Apóstolo, pode ou não pode? Pode ou não pode? Uma vez eu estava participando e perguntaram isso para mim, pode ou não pode? Eu falei, você pode tudo, o problema é seu. A responsabilidade é sua. Eu vou lá assumir a responsabilidade de dizer, você não pode. Eu não. Não estou andando no seu pé. Você pode tudo, mas se você se deixar dominar, as finas iguarias do rei estarão dentro de você e te tirarão das bênçãos de Deus, te tirarão daquilo que é promessa de Deus na sua vida. Todas as coisas me são lícitas. Você não faz isso porque a religião não permite? Não. Eu não prego religião, eu prego Jesus. Não é religião. Não é religião. Eu não faço, porque a palavra de Deus é quem domina a minha mente.
eu não faço, ou eu faço, por exemplo, que besteira é essa? Jejuar 21 dias. Eu faço porque eu creio na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. E eu creio por mim e creio por você. Deus vai dar as suas respostas em nome de Jesus. Você vai estudar o livro de Daniel. Daniel tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, talvez um pouquinho mais, 20 anos, 21, quando ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel passou por muitas lutas, Daniel passou por muitas provas, mas sabe quantos reis, em quantos reinos Daniel serviu como assessor direto do rei? 4 reinos, foram os reinos de Nabucodonosor, Baltazar, Dário e Ciro. 4 reinos. Gente, vamos combinar aqui uma coisa, vamos combinar. É assim, quando troca de governo, não é? Até hoje é assim, não é não? Quando troca de governo, os assessores daquele anterior, cai tudo, né? Pá. Ele bota ali assessores que lhe convém. Eu estou certo ou estou errado? Estou falando grego? Não, é isso. É isso. Na época dos reis, quando um novo rei assumia, ele, matava a família real do anterior, matava os assessores. Mas com Daniel não foi assim. Daniel viveu 65 anos depois desse negócio de resolveu firmemente. Daniel, 65 anos na assessoria direta dos reis. Sabe por quê? Eu quero que você leia aqui comigo 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel 2, 30. Aqui o profeta Samuel estava dando uma palavra contra a casa do sacerdote Eli. Olha só o que o profeta Samuel diz: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade eu dissera que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Daniel subsistiu, foi honrado por 4 reinos diferentes, porque a palavra de Deus é fiel. Aos que me honram eu honrarei, diz o Senhor.